E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a operação que os Estados Unidos está realizando referente à perseguição ao presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. E nesse vídeo a gente vai trabalhar acerca da mobilização militar dos Estados Unidos, ou seja, o que está acontecendo na verdade, que tipo de mobilização, será que de alguma forma isso vai recorrer ou vai de alguma forma ter como consequência uma guerra, literalmente, nas Américas? Bom, é isso que a gente vai falar. A gente vai falar também sobre a recompensa imposta pelo presidente dos Estados Unidos ao presidente, em relação ao presidente Nicolás Maduro, ou seja, na verdade o Trump está oferecendo uma proposta milionária para qualquer pessoa que tenha alguma informação que possa levar ao Nicolás Maduro. Também a gente vai falar sobre o cartel de Los Soles, qual que é o pensamento, a perspectiva, qual que é o objetivo central dos Estados Unidos, ou seja, qual seria a justificativa, né, que o Trump está dando, alegando que a sua busca, o seu foco seria o combate, né, ao quartel de Los Soles, o quartel e o tráfico de drogas, na verdade. E essa seria a perspectiva do Donald Trump, ou pelo menos seria a justificativa para se aproximar da América, né, principalmente ali da Venezuela. A gente vai falar sobre a resposta de Maduro relacionado à perseguição, né, do Donald Trump em relação à sua pessoa e também essa recompensa estabelecida pelos Estados Unidos pela sua captura. Também o desequilíbrio de força, a gente está falando de dois países, a gente está falando da Venezuela e nós estamos falando dos Estados Unidos. É claro que, será que existe equilíbrio em questões bélicas, ou seja, de poder militar, ou não? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo também. E além disso, a gente vai falar sobre o impacto histórico e também regional sobre esse tema, beleza, galera? Mas antes disso, já vou pedir para você se inscrever, para você curtir esse vídeo, para você compartilhar, porque quando você faz isso, você está ajudando o canal a crescer e a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, dá uma forcinha para a gente aí no canal e bora pro vídeo. Mobilização militar dos Estados Unidos. A gente ficou sabendo que os Estados Unidos acabou mobilizando, né, alguns recursos necessários para a guerra. Porém, há essa dúvida e vários especialistas estão de alguma forma fazendo análises para ver se esse poder que ele enviou, que ele mobilizou próximo à Venezuela, de fato pode desencadear uma guerra. Então vamos lá. Foi enviado pelos Estados Unidos 6 navios de guerra, alguns submarinos, aviões e cerca de 4.000 soldados para próximo ou perto da Venezuela. Ou seja, se a gente analisar em uma questão bélica, ou será que uma questão de guerra, uma perspectiva, vai ter guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela, considerando esse poder militar enviado pelos Estados Unidos, o número de soldados é muito reduzido. Esse poder que foi enviado pelos Estados Unidos para considerar literalmente uma invasão é muito pouco, tá? É quase que inviável para os Estados Unidos invadir a Venezuela com essa quantidade de pessoas, de soldados, de equipamentos. Então, para uma invasão, para uma guerra, é necessário muito mais do que isso, tá? Isso é muito pouco. Provavelmente eles voltariam, né, todos arrebentados. Isso se eles voltassem para os Estados Unidos. Então, já vamos descartar essa ideia de invasão, essa ideia de guerra. Beleza. E por que de alguma forma, o Maduro, ele recebeu essa perseguição por parte do Trump? Segundo os Estados Unidos, né, o presidente também, está sendo alegado que eles estão caçando o tráfico de drogas, ou seja, eles estão combatendo o tráfico de drogas. Agora, quando a gente analisa esses equipamentos, esses soldados, os navios, né, também os submarinos, os aviões, tudo, considerando, é muita coisa para simplesmente caçar drogas, ou seja, combater drogas. Então, por um lado,
considerando em relacionado à guerra, provavelmente é muito pouco, mas para o combate às drogas é muito. Ou seja, então a gente literalmente a gente não sabe o que de fato o Trump está tentando fazer. Alguns especialistas estão considerando que é apenas uma demonstração de força política por parte do Trump, e é claro também que a gente sabe que a China está se aproximando muito da América Latina, e isso seria uma resposta, né, também para a China, de que o Trump ainda não abandonou, o Trump ainda não se ausentou por completo daquele espaço, daquela região ali da América. Então, sendo assim, é como se o Trump quisesse mostrar literalmente um poder político, né, e de presença nas Américas. E ele já, de alguma forma, tendo como justificativa a caçar as drogas, né, tipo, combater as drogas, o tráfico de drogas, o Trump, ele ofereceu 50 milhões para pegar o Maduro. Na verdade, ele quer pegar o Maduro, ele quer prender o Maduro, porque ele alega que o Maduro está ligado a essas operações de tráfico de drogas. Qual que foi a resposta, né, do Maduro relacionado a essa perseguição do presidente Donald Trump? Ele já mobilizou cerca de 4,5 milhões de milicianos para se proteger. Então vamos pensar aqui, 4,5 milhões de milicianos contra apenas 4 mil soldados estadunidenses. Então seria um massacre completo, né? E de alguma forma isso está demonstrando que o Maduro ele possui ainda um certo poder e influência para de alguma forma se proteger das ameaças dos Estados Unidos. O Cartel de Los Soles, ele é um grupo ligado a militares da Venezuela que acaba facilitando o tráfico de drogas. É considerado e é classificado pelos Estados Unidos e também por países aliados aos Estados Unidos como um grupo, né, um grupo terrorista, um cartel de organização terrorista. Então, de alguma forma, eles estão perseguindo esse cartel simplesmente para acabar com o tráfico de drogas. E para a gente finalizar, vamos entender que existe um equilíbrio ou um desequilíbrio de forças, considerando os Estados Unidos e a Venezuela. A gente percebe que, comparado ao poder bélico, poder econômico, nós sabemos que os Estados Unidos é muito superior relacionado à economia, ao poder bélico e financiamento e tudo mais. É muito maior que a Venezuela. Mas comparando relacionado à força mobilizada pelos Estados Unidos, se a gente pensar em uma invasão ou em um ataque, provavelmente os Estados Unidos se sairia muito mal, a não ser que os Estados Unidos enviassem mais soldados, mais submarinos, mais aviões, né, mais navios de guerra, aí sim daria, aí a Venezuela não teria a mínima chance. Porém, considerando que já foi mobilizado, existe sim um desequilíbrio de força. Se os 4 mil soldados americanos, estadunidenses, invadir a Venezuela, provavelmente haveria um massacre, ou seja, os venezuelanos acabariam com esses soldados. Isso é uma questão de lógica, né? 4 mil soldados contra 4,5 milhões de milicianos, provavelmente não daria nem para o começo, né? E qual seria o impacto se houvesse, caso ocorresse essa certa invasão? De alguma forma, seria a primeira invasão direta na América do Sul por eles, ou seja, a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso, ou seja, invadem, né, algum país de maneira direta, ou seja, literalmente de maneira direta. De maneira indireta, a gente já sabe que exerce certo poder e influência nas Américas, porém uma invasão direta seria a primeira vez, até porque a Venezuela ela faz fronteira com o Brasil e de alguma forma isso acaba aumentando o risco, desculpa pessoal, acaba aumentando o risco e também o interesse na região. Então se invadir, por exemplo, a Venezuela, provavelmente
mais cedo ou mais tarde, também iria querer invadir o Brasil, quem sabe. Essa aí é apenas uma hipótese, mas é importante a gente levantar essa hipótese. E quais seriam as possíveis consequências? Várias crises humanitárias, tensão diplomática na América Latina e também pressão sobre países vizinhos, ou seja, as consequências seriam de alguma forma inumeráveis. Beleza, pessoal? Então, considerando, para a gente finalizar o vídeo, considerando o que a gente já abordou, é praticamente impossível os Estados Unidos invadir, né, a Venezuela com esse tipo de mobilização. Por quê? É muito pouco, tá? E a justificativa, a gente sabe que a justificativa dos Estados Unidos é caçar, acabar com o tráfico de drogas, principalmente os quartéis que estão ligados ao tráfico de drogas. Sendo assim, a busca pela cabeça de Maduro, a busca dos Estados Unidos, do Trump, relacionado ao presidente da Venezuela, é algo que o Trump literalmente está empenhado, até porque 50